Oi, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos retornar, aos nossos estudos. Hoje falaremos de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Trabalhamos potenciação em aulas anteriores e agora vamos trabalhar radiciação, popularmente muito usada como raiz quadrada. Na expressão raiz enésima de A igual a B, temos que esse númerozinho que está aqui, como a gente vai trabalhar, por enquanto, somente raiz quadrada, esse n chama-se índice e vai representar o número 2. Essa letrinha que está aqui dentro, é o A, é o que a gente chama de radicando. O resultado da operação chama-se raiz. E nós temos aqui o símbolo da raiz, que é chamado de radical. Quando a gente trabalha a raiz quadrada, inicialmente a gente fala de uma coisa chamada de quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito é um número que resulta da multiplicação de dois fatores iguais. Então, relembrando as potências, a gente pode obter os quadrados perfeitos. Olha bem, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. Poderíamos continuar aqui. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Olhe bem. Todos esses números que eu obtive aqui nessa coluna, 1, 4, 9, 16, 25, são chamados de quadrados perfeitos. Todo quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Então, como a gente tem aqui, a raiz quadrada de 1, 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Então, todos esses números que eu tenho aqui nessa coluna são chamados de quadrados perfeitos. E todo quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Mas nem sempre a gente vai calcular dessa forma. Nós temos várias outras maneiras para se calcular a raiz quadrada de um número. Vamos observar aqui duas maneiras para se calcular a raiz de 64. Vamos lá. Olhe bem. Determinar a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64. A primeira situação aqui, nós vamos ter que a raiz de 64 é igual. Eu vou decompor esse número. Como é que a gente decompõe? Decompor esse número, enquanto o número é par, eu vou dividir por 2. Dividido por 2 vai dar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Bom, quando eu chegar a 1 aqui, é porque eu terminei essa fatoração, que a gente chama de decomposição em fatores primos, ok? Como eu estou trabalhando raiz quadrada, eu vou pegar agora os fatores primos aos pares, Por quê? Porque se trata de raiz quadrada. E vou colocar isso aqui dentro do radical sob forma de potência.
2 vezes 2. Aqui, ó, aqui eu tenho 2 elevado a 2. A mesma coisa aqui, ó. 2 elevado a 2. Também 2 elevado a 2. Por que eu estou pegando potências de 2? Porque se trata de raiz quadrada. Então, ó, eu separo os pares, ó, de fatores iguais e faço isso aqui. Existe uma propriedade que permite cancelar. Ó, esse índice aqui, como se trata de raiz quadrada, é 2. Então, eu vou cancelar esse índice com esse 2, com esse e com esse aqui. À medida que eu faço isso, esses númerozinhos daqui, que a gente chama de base, vão ficar fora do radical. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Logo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A raiz quadrada de 64 é 8. Existe uma outra maneira para se calcular. Olha bem, aqui a gente fez por decomposição, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos por uma outra tentativa. Raiz de 64. Essa outra tentativa, talvez um pouquinho mais demorada, consiste em efetuar subtrações. Eu pego esse 64 aqui, ó, e vou efetuar subtrações pelos números ímpares. Ou seja, o primeiro número ímpar é 1. Então, eu tenho 64 menos 1. Isso aqui é 63. Vou subtrair o próximo número ímpar, que é 3. Ó, menos 3 dá 60. Menos 5, que é o próximo ímpar, dá 55. Menos quem? Quem é o próximo número ímpar? 7. 55 menos 7 dá quanto? 48. Vou subtrair o próximo número ímpar. Quem é o próximo número ímpar? 9. 49 menos 8 dá 39. O próximo número ímpar, 11. 39 menos 11. Isso aqui dá 28. Vou subtrair o próximo, que é 13. 28 menos 13 dá 15. Vou subtrair o próximo número ímpar, que é 15. Deu 0. Ó. Quando eu obtive 0, eu paro por aqui e vou verificar o seguinte. Quantas subtrações eu efetuei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu efetuei 8 subtrações até chegar ao resto 0 aqui. Logo, a raiz de 64 é 8. Ou seja, efetuei seguidas subtrações com os números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, até obter 0. Em seguida, conto quantas subtrações eu fiz. Fiz 8 subtrações, logo a raiz quadrada de 64 é 8. Valeu, turma!